Você já passou por aquela situação em que, de repente, a vida te coloca diante de algo que desperta lembranças que você pensava ter deixado para trás? Pode ser uma música tocando no rádio, exatamente aquela que embalava noites intermináveis de conversa e risadas. Pode ser o cheiro de um perfume conhecido, que invade o ar e instantaneamente transporta sua mente para um abraço que parecia eterno. Ou às vezes, é um detalhe simples, como a maneira de alguém sorrir ou segurar uma xícara de café. E pronto, é como se o passado tivesse sido convocado de volta, vivo, pulsando, queimando dentro do peito. E aí você se dá conta, se isso acontece com você, se esses gatilhos ainda têm força para mexer nas suas emoções. Imagina o que pode estar acontecendo com aquela pessoa que um dia fez parte da sua história. Porque, no fundo, ninguém esquece de verdade. A gente pode até se enganar, pode dizer para os outros e até para si mesmo que seguiu em frente, que tá tudo bem. Mas a verdade é que existem marcas que se fixam na alma. Lembranças que resistem ao tempo e sentimentos que ficam adormecidos, só esperando o momento certo para acordar. E é justamente sobre isso que eu quero te falar hoje. Sobre os sinais, às vezes tão sutis que parecem invisíveis, mas que entregam quando alguém simplesmente não conseguiu, nem me consiga, te apagar da memória. São gestos, palavras, atitudes pequenas, mas carregadas de significados. Sinais que, quando você olha com atenção, revelam uma verdade que a pessoa jamais teria coragem de admitir em voz alta, ela nunca te esqueceu. E talvez, ao ouvir cada um desses sinais, você perceba que também não esqueceu tanto quanto gostaria. O primeiro sinal é, sem dúvida, um dos mais poderosos e difíceis de esconder, o olhar. Porque, por mais que alguém tente disfarçar, os olhos são como janelas abertas para aquilo que a boca jamais ousaria confessar. Pode reparar, quando alguém nunca te esqueceu, existe sempre aquele instante em que o olhar dessa pessoa se prolonga além do que seria normal. Não é apenas um cumprimento visual rápido, daqueles que trocamos no dia a dia. É um olhar que fica, que hesita, que percorre cada detalhe, como se estivesse tentando memorizar tudo de novo. Gravar na retina aquilo que nunca quis perder. E o mais intrigante é que esse olhar não se limita a momentos óbvios, em que vocês estão frente a frente em uma conversa. Muitas vezes, ele aparece nos instantes mais inesperados. Pode ser no reflexo de um vidro, em uma sala cheia de gente, ou até em um simples cruzar de caminhos. A pessoa finge que não reparou e tenta desviar, mas quando você menos espera, os olhos dela voltam. É nesse retorno, nesse segundo olhar, que a verdade se denuncia. Porque, se fosse apenas casualidade, teria acabado ali. Mas quando volta, é porque existe algo dentro dela que continua preso, chamando, insistindo em te observar. Como quem não consegue aceitar a distância que o tempo ou a vida impôs. E esse olhar tem um peso quase insuportável. Ele carrega uma mistura de saudade, desejo e até dor. É como se, por alguns segundos, toda a defesa caísse e a pessoa revelasse aquilo que esconde do mundo inteiro, que ainda sente, que ainda pensa, que ainda deseja. Esse olhar, por mais silencioso que seja, grita. Ele grita memórias, ele grita sentimentos, ele grita a ausência que nunca foi preenchida. E é aí que você percebe, mesmo que a boca diga o contrário, mesmo que as atitudes tentem simular desapego, os olhos nunca mentem. Porque, no fundo, eles entregam o que está guardado, você continua vivo dentro dela. O segundo sinal de que alguém nunca te esqueceu é revelado de uma forma muito mais sutil do que você imagina, pelas lembranças que escapam sem querer. É impressionante como a memória afetiva funciona menos por mais que a pessoa queira seguir em frente. A mente dela insiste em guardar certos momentos como se fossem tesouros escondidos. E o curioso é que essas lembranças aparecem de forma involuntária, nos momentos mais improváveis. Você está em uma conversa aparentemente banal, sobre qualquer assunto cotidiano, e de repente, lá no meio, surge uma referência. Uma frase, uma lembrança que só faz sentido porque envolve você. E é nesse instante que a máscara escorrega. Esses lapsos de memória não são coincidência. Eles são o reflexo de um coração que ainda não aprendeu a se desligar. Quando alguém realmente esquece, o passado perde força. Vira apenas um arquivo velho guardado em uma gaveta que raramente é aberta. Mas quando alguém não consegue te tirar da cabeça, o passado permanece vivo, pulsando, como se fosse um filme que a mente insiste em assistir repetidas vezes. Essa pessoa revive momentos em silêncio, repassa diálogos e reconstrói imagens. Até que,
sem perceber, deixa escapar em palavras algo que expõe essa verdade. É como se, em vez de apenas lembrar, ela estivesse constantemente revivendo você por dentro. E o detalhe mais revelador é que essas lembranças geralmente vêm acompanhadas de emoção. Não é só o conteúdo da memória que importa, mas o jeito como ela aparece. Pode ser uma risada meio nervosa, um suspiro antes de continuar a frase, ou até uma pausa no meio da conversa, como se a pessoa tivesse se dado conta do que falou e tentasse disfarçar. Só que já é tarde e você percebeu. Por que ninguém cita tanto alguém que, supostamente, já ficou no passado? Ninguém guarda tão vívidas as cores de um momento que já deveria estar desbotado. E essa insistência da memória é uma prova silenciosa de que você continua ali. Ocupando um espaço no coração e na mente dela que o tempo não conseguiu apagar, existe um detalhe que quase ninguém percebe, mas que revela muito quando alguém nunca te esqueceu. A presença dessa pessoa continua viva nas pequenas coisas do dia a dia. É como se você ainda estivesse ali, mesmo sem estar. Essa pessoa, mesmo sem admitir, carrega fragmentos seus na rotina. Pode ser na forma como ela evita passar por um lugar que vocês costumavam frequentar juntos, porque sabe que aquilo vai trazer lembranças dolorosas. Ou pode ser justamente o contrário, ela insiste em passar por ali, como se, no fundo, ainda esperasse reencontrar você, nem que fosse só por acaso. Essa relação com os lugares, com os objetos, com os detalhes do cotidiano é um reflexo daquilo que continua guardado, você. E não para por aí, muitas vezes. Esse apego às pequenas coisas se mostra nos hábitos que a pessoa manteve, mesmo depois de você não estar mais presente. Pode ser um restaurante que ela continua visitando, mesmo sem ter o mesmo gosto por ele. Pode ser uma playlist que ainda está ativa, carregando músicas que vocês ouviam juntos, mesmo que ela não toque mais com tanta frequência. Pode ser até uma expressão, um jeito de falar que ela pegou de você e nunca largou. São sinais aparentemente banais, quase invisíveis para quem vê de fora, mas que denunciam que a sua presença continua ecoando no cotidiano dela como uma sombra discreta mas insistente. E o mais profundo desse sinal é que ele não depende de contato direto, não depende de palavras ou de encontros. Ele está naquilo que a pessoa escolhe guardar quando ninguém está olhando. E isso é poderoso porque mostra que, mesmo na intimidade silenciosa da própria rotina, você continua presente. Não é preciso estar fisicamente junto para permanecer ocupando o espaço. Basta a lembrança, o hábito, o gesto que se repete todos os dias, sem que ela mesma se dê conta. E é exatamente nesse detalhe que se revela a verdade mais difícil de encarar, quando alguém nunca te esqueceu. Você não precisa estar lá para existir. Você continua vivendo dentro dessa pessoa em cada gesto, em cada lembrança, em cada detalhe que insiste em sobreviver ao tempo. Poucas coisas revelam tanto quanto a reação involuntária ao ouvir o nome de alguém. E quando uma pessoa nunca te esqueceu, basta que o seu nome seja mencionado para que a expressão dela mude. Pode ser em uma conversa casual, em que alguém comenta algo sobre você, ou até em uma situação inesperada, como um post nas redes sociais ou uma lembrança compartilhada por amigos em comum. O corpo reage antes mesmo da mente ter tempo de disfarçar. É o olhar que se perde por alguns segundos, o sorriso nervoso que tenta disfarçar, ou até o silêncio repentino que denuncia o peso que o seu nome ainda carrega dentro dela. Essas reações são mais reveladoras do que qualquer discurso, porque, se você realmente tivesse sido esquecido, o seu nome não provocaria impacto nenhum. Seria apenas mais uma palavra, mais uma lembrança entre tantas. Mas quando alguém não conseguiu te apagar, o seu nome se torna gatilho. Ele ativa memórias, desperta emoções, cria um turbilhão interno que a pessoa tenta esconder, mas não consegue. E é exatamente nesse instante, nesse mínimo detalhe, que a verdade escapa. Você não é apenas uma lembrança qualquer. Você é uma lembrança que continua viva demais para passar despercebida. E não importa quanto tempo tenha passado. Essa reação pode acontecer anos depois, em ambientes completamente diferentes, até quando a pessoa já está em outra fase da vida. O simples som do seu nome é suficiente para abrir uma ferida que parecia cicatrizada ou reacender uma chama que nunca deixou de existir. É como se a sua presença fosse invocada ali, naquele momento, sem que ela tivesse controle sobre isso. E quando algo tão pequeno como um nome ainda tem esse poder, fica claro que você nunca deixou de existir dentro dela. Você permanece sendo um capítulo que não se fecha, um eco que insiste em se repetir, um pedaço da história que ela jamais conseguiu enterrar.
Outro sinal poderoso de que alguém nunca te esqueceu está na forma quase discreta menos e às vezes até inocente com que essa pessoa procura saber de você. Não é uma busca escancarada, não é algo que ela admite facilmente, mas é perceptível nos gestos e nas atitudes. Talvez ela pergunte indiretamente a amigos em comum. Talvez use as redes sociais para espiar sua vida à distância. Ou talvez sempre dê um jeito de saber por onde você anda, como está, com quem está. E essa curiosidade não é apenas curiosidade, é saudade travestida de interesse, é desejo mascarado de casualidade. Porque quem realmente esqueceu não sente essa necessidade constante de acompanhar a vida de quem já ficou no passado. Essa busca disfarçada pode se revelar em situações pequenas, mas reveladoras. Às vezes, um comentário solto de alguém próximo dela é suficiente para despertar uma enxurrada de perguntas. E fulano, como está? Ainda mora naquele lugar? Ainda faz aquele trabalho? Perguntas que, por fora, são casuais, mas por dentro carregam um peso enorme. Em outros momentos, você percebe pelas redes sociais aquele like silencioso em uma foto antiga. A visualização constante dos stories, ou até mesmo o cuidado em não interagir para não se expor, mas sem conseguir deixar de acompanhar. É quase contraditório, a pessoa não quer que você perceba. Mas, ao mesmo tempo, não consegue resistir a se manter próxima, mesmo que seja de longe. E o mais revelador desse sinal é que ele mostra a luta interna que a pessoa trava consigo mesma. De um lado, existe o desejo de se desligar, de provar que superou. De outro, existe a necessidade de saber, de não perder totalmente o contato, nem que seja apenas por informações indiretas. E essa ambivalência é a prova mais clara de que você ainda exerce influência sobre ela. Porque quando alguém realmente vira passado, não há essa preocupação em acompanhar os passos, em buscar pistas, em se manter conectado de alguma forma. Só quem nunca esqueceu sente esse impulso constante de procurar, ainda que em silêncio, por qualquer sinal de que você continua vivendo. Respirando e, de certa forma, ainda fazendo parte da vida dela. Um dos sinais mais reveladores de que alguém nunca te esqueceu é quando essa pessoa, mesmo sem perceber, continua comparando os outros a você. E não precisa ser de forma explícita, muitas vezes é algo implícito, quase invisível. Está no jeito como ela reage quando alguém ao redor faz algo que lembra você. Quando observa uma característica e associa diretamente ao que você tinha. Essa comparação não é uma escolha racional, é automática. É instintiva, é prova de que, lá dentro, você ainda é a referência. Pode acontecer em relacionamentos novos. A pessoa está com alguém, mas inconscientemente procura em outra pessoa o que só encontrava em você. Pode estar em situações sociais, um comentário, uma risada, um detalhe no jeito de andar. Tudo se transforma em gatilho de lembrança. E por mais que ela tente viver novas experiências, há sempre uma sombra silenciosa que a acompanha, uma medida secreta que nunca deixa de ser você. E essa comparação é cruel, porque mostra que, na verdade, ninguém foi capaz de ocupar completamente o espaço que você deixou. No fim das contas, esquecer alguém de verdade é muito mais raro do que a gente imagina. O tempo pode passar, os caminhos podem se distanciar, novas histórias podem até começar. Mas quando uma conexão foi intensa demais, ela não desaparece. Ela se transforma em marcas invisíveis, que se revelam nesses sinais, no olhar que demora, nas lembranças que escapam, nas comparações silenciosas, no silêncio cheio de significado, na dificuldade em seguir em frente. E talvez, enquanto você ouviu cada um desses sinais, tenha lembrado de alguém que parece estar vivendo exatamente isso em relação a você. Ou talvez tenha percebido que você mesmo se encaixa nesses gestos, que no fundo ainda não conseguiu fechar certas portas do passado. E é aí que está o ponto mais importante. Não se trata apenas de identificar se alguém nunca te esqueceu, mas de perceber até que ponto você também ainda carrega alguém dentro de si. Então eu te pergunto, você realmente esqueceu? Ou apenas aprendeu a conviver com a ausência? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a sua experiência. E se esse vídeo mexeu com você, se abriu os seus olhos para verdades que estavam escondidas? Aproveita agora para se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir isso. Porque a verdade é simples e dolorosa. Existem pessoas que nunca nos esquecem. E existem amores que nunca vão embora de dentro da gente.